Bom dia a todos, garotas e garotas do 9º ano AIB. Espero que todos estejam bem, com saúde e muita disposição, né? Afinal de contas, hoje é sexta-feira e como sendo sexta-feira, você já tiver a semana toda de aula, hoje esse vai ser o último dia de aula, né, da semana. Então, vocês vão ter mais tempo para se divertir. Tem que fazer mesmo, faz as atividades, coloca as atividades em dia. É isso? Ok? O tema da aula de hoje é mundo globalizado, a tal da globalização, né? Então, nós vamos ver hoje o pontapé inicial. Quando nós estivermos usando o livro, vocês vão ver isso mais a fundo, provavelmente em março, ok? Mas aqui é só para vocês terem noção. E ao final desta aula, né, vocês vão encontrar a atividade, tudo bem? Aqui eu postei aqui uma imagem que remete exatamente a esse nosso tema da aula, mundo globalizado. Né? Temos aqui uma visão aqui dos continentes, né? Um planisfério, não está muito esférico, né? Mas um planisfério aqui, mostrando aqui as ligações entre os países, a tal da globalização, né? Os países sendo unidos através de informações, redes de informações, de transferência de dados, de tecnologia, né? Circulação de bens, de serviços, de pessoas, de maneira geral. Globalização. Então, nós vamos ver mais à frente um breve histórico do que vem a ser a globalização e como ela surgiu. Ok? Vamos lá para o breve histórico. O que é a globalização? Globalização é o ato de globalizar, né? No mundo como um todo. É isso, o ato de globalizar, ou seja, engloba todo mundo está dentro, afeta todo mundo, todas as pessoas, ok? Globalizando. Historicamente, o processo consiste no aumento das relações entre os países a partir da diminuição entre as distâncias, né? A gente entende primeiramente globalização e encurtamento das distâncias. É que o mundo encolheu? Claro que não, o mundo continua do mesmo jeito. Quem encolhe é a rapidez das informações, né? O tempo e espaço. Ok? Essas relações são primeiramente econômicas, mas também, são principalmente no caso, né? São econômicas, né? A globalização surgiu principalmente por conta da economia, mas também elas são culturais e políticas, como também sociais. Que vem a ser aqui a econômica, né? Vou já explicando aqui quando eu for explicando o histórico de maneira geral, ok? Culturais, os países assimilam as culturas dos outros, né? Já que tudo acontece de uma forma tão instantânea, né? Acaba assimilando as culturas de uns dos outros, a maneira de falar, de se vestir, os costumes. E sociais, porque também você fala com pessoas que você nunca imaginou que você jamais imaginou que pudesse ter uma conversa online com uma pessoa que está lá na China, está lá no Japão, está lá na Ásia, está em qualquer um país, né? Seja lá qual for, nos confins, né? País mais distante que a gente possa imaginar. Ok? E políticas, principalmente, que hoje em dia a política sempre foi, né? Hoje em dia é muito acirrada. A política de um país interfere em outro. O que um país decide, né? Às vezes tem a ver com interferência no outro. Hoje em dia o mundo é tão interligado, né? Que o que acontece em um interfere, vai interferir de qualquer maneira, principalmente economicamente, em outro. Principalmente se eles forem parceiros econômicos, né? Se eles exportarem e importarem produtos um do outro, tá bom? Aqui eu coloquei uma imagem, né? Mostrando aqui o lado avesso da globalização, que ela acentua mais ainda a diferença entre os países, né? Os mais ricos se privilegiam muito mais, né? São muito mais privilegiados, e os mais pobres cada vez se acentuando a pobreza entre a sua população, cada vez sendo explorados de uma maneira geral, né?
Costumo dizer que a globalização é o processo de colônias ainda, de exploração e de povoamento, né? Principalmente hoje em dia de exploração, que os países ricos continuam a explorar os países pobres, hoje de uma maneira bem mais rápida, né? Posso assim dizer. Então, eu coloquei aqui essa imagem, as pessoas aqui dos países subdesenvolvidos, países pobres também, com cartazes e faixas aqui pedindo, por conta da globalização, abaixo as guerras, né, se acentuam as guerras, justiça social, emprego, abaixo a fome. Então, esses aqui são alguns aspectos em que a globalização ela é muito forte nesse sentido, porque acentua mais ainda em determinados locais, né? Nos países locais que a pobreza ainda é bem marcante, acentua mais ainda. Ok? Para entender principalmente esse processo de globalização, é necessário saber quando ela surgiu. Como foi que ela surgiu, essa globalização? A origem desse fenômeno aconteceu no século XV, no período mercantilista, né? Eu já citei. Certo? Que as nações europeias passaram a realizar longas viagens de navio procurando novas terras e novas riquezas, que até então a coroa portuguesa estava em decadência e eles precisavam expandir suas riquezas. Eles saíram atrás de novas terras, conquistar novas terras. Com o surgimento das colônias de exploração na África e na Ásia, começaram os fluxos de força de trabalho e mercadorias entre os países da colônia e, inevitavelmente, também aconteciam trocas culturais, principalmente mais acentuadamente na África. A partir do momento que os europeus, principalmente portugueses e espanhóis, né, chegaram a esta terra que eles descobriram, no caso aqui, quando chegaram aqui no nosso continente, na América, eles vinham para cá e como eles sabiam que ia precisar de muita força de trabalho, eles traziam para cá nos navios negreiros os escravos, forçados, ok? Explorados, né? Certo? Da Ásia também foi principalmente o conhecimento de trocas culturais do continente asiático, ok? Depois da Revolução Industrial, no século XVIII, a globalização se expandiu, né? Essas mudanças ficaram mais intensas a partir do final do século XX. Então, depois da Revolução Industrial, no século XVIII, por todo o século XIX e até o final do século XX, durante todo esse período, foi se fortalecendo a globalização. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, foi aí que ela começou a ganhar força e acelerou o processo da globalização econômica, né? Porque até então, antes da Revolução Industrial, não fazia sentido, né? Era tudo manual, manufatura. Então, a partir da Revolução Industrial e da Segunda Guerra Mundial, a globalização ela começou a se expandir mais e mais, ganhou mais força e acelerou mais ainda no campo da economia, da disputa de poder, da disputa de saber qual a nação mais rica, mais economicamente falando, quem tem mais para importar, quem tem mais para exportar, de uma maneira geral. Ok? A partir daí surgem mais pontes entre os negócios e investimentos de uma nação para outra. Eu acabei de falar. Né? Assim, os mercados de diferentes países interagem e as indústrias de um país se instalam em outros países. Como assim? As indústrias, grandes, que a gente chama até de multinacionais, né? Então, transnacionais, elas têm a sua sede nos países de origem, no país desenvolvido, e se instalam nos países subdesenvolvidos. Por quê? Porque aí eles vão pagar menos impostos, a mão de obra é bem mais barata do que lá, por exemplo, McDonald's nos Estados Unidos. A McDonald's tem filiais no mundo todo, né? E aí, quando eles
chegam nesses países subdesenvolvidos, ou países bem pobres, por assim dizer, né? Mais pobres ainda do que os subdesenvolvidos, as pessoas já estão desempregadas, todo mundo querendo emprego, então eles, além do governo local diminuir a taxa de impostos para eles se instalarem lá, eles ainda exploram as pessoas, porque às vezes as pessoas precisam de trabalhar, então se submetem a salários bem baixos do que o que eles pagam lá no de origem, lá nos Estados Unidos, né? E assim não é só lá. Todas as empresas multinacionais, transnacionais, elas quando saem do país delas de origem para se instalar, as filiais nos outros países menos desenvolvidos, é só por conta, além de expandir o mercado deles, é por conta também das regalias que eles têm. Eles acabam ganhando mais ainda por conta da exploração da força do trabalho, né? Então, com o avanço da tecnologia, principalmente dos sistemas de comunicação e informática, o advento da internet, por exemplo, que é o foco principal, né? A globalização fica cada vez mais intensa e a integração econômica e cultural entre os países ficou ainda maior. É isso? O que faz com essas informações chegam tão rápido nos locais? Né? Hoje em dia nós temos 1001 equipamentos que favorecem essa globalização. Né? E também a circulação de pessoas, de um país para o outro, de bens, de serviços. Você hoje em dia compra no país, você olha na internet, faz uma compra, né, online, compra o que você quiser. Entra no site, compra, e aquilo ali passa, dependendo do local, passa 15, 20 dias ou um mês para chegar. Vem de outro país, da China, Hong Kong, não sei de onde, sei lá de quando for, né, dependendo de onde você tenha comprado, vem de lá. Então você compra de um país que você nunca foi, mas você compra via internet. Sua informação, seus dados vão lá, você recebe, faz a transação com quem você nunca viu, nem nunca viu você, né? Você faz o pagamento e você recebe na sua casa. Quando isso não é quando não é site falso, né? Entendeu? Mas o que eu estou querendo dizer é que hoje em dia tudo ficou mais facilitado do que antigamente, né? É a tal da globalização. A globalização é tão acentuada que ela globaliza tudo. Todos os acontecimentos do mundo todo, eles estão interligados. Seja de ordem social, política, econômica, tudo. Catastrófica, né? De graves acidentes, ou então de algo relacionado natural, da natureza. Os grandes eventos naturais, um maremoto, um terremoto, tsunami, dentre outras coisas, né? Quando acontece, ou então tem como se prever hoje em dia, por conta da tecnologia, aí globalmente falando-se, você fica sabendo, ok? Hoje em dia o advento, o que nós estamos passando no mundo todo, né? Pandemia do corona. Essa pandemia ela foi globalizada, ela começou no local e foi globalizada, não é isso? Mas isso aí vocês vão tirar essa ideia, estejam já a expor o pensamento de vocês. Ok? E aqui nós temos a atividade. Essa atividade é composta por 3 questõezinhas. A primeira, explique o que você entende por globalização. Segunda, de que maneira a globalização afeta a cultura dos diferentes locais do mundo? O que vocês acham? E a terceira, no momento estamos todos vivendo uma pandemia que afeta o mundo todo. Você acha que a globalização contribuiu para essa situação? Justifica a sua resposta. Ok? E quando vocês terminarem, enviar para o meu e-mail, lindetefreitas2@gmail.com. A aula de hoje foi um pontapé inicial. Ok? Então, o mundo globalizado, só para vocês terem uma noção e se situando no tempo e espaço. Tá bom? Quando nós estivermos usando o livro, a gente vai se inteirar mais. Por hoje é só.
Até a próxima. Eu estou esperando a devolutiva dessas questões de vocês. Eu estou vendo pouca gente devolvendo atividade, pessoal. Vamos que vamos, né? Até a próxima. Um beijo em cada um e tô morrendo de saudades. Se cuidem.